E aí, meus queridos, como estão? Queridos e queridas, beleza? Sim, eu tirei essa barba nojenta, né? Vocês podem ver que a ordem dos vídeos não tá batendo muito. Esse daqui eu tô gravando no dia 2, inclusive. Por quê? Porque eu acabei errando no vídeo de exercícios 1.6, né? Inclusive o Diego, ele acabou me ajudando, ele acabou me avisando essa parte que eu acabei errando aqui na 3, eu inverti a ordem das respostas, tá? Então eu vou refazer o vídeo e eu espero não ter prejudicado muita gente em cima da minha burrada, tá? Obrigado, Diego. Caso vocês também, vocês que estão assistindo, vejam que eu errei em alguma coisa, em algum vídeo meu, eu não tenho compromisso com erro, me avisem, tá? Se for uma correção pequena, eu coloco somente um comentário. Se for uma correção grande, como por exemplo essa que eu fiz um baita de um comentário, eu refaço o vídeo, não tem problema nenhum, tá? Muito obrigado, Diego, e muito obrigado a todos que me ajudam nesse meio tempo. Não tem problema, tá? Pode me corrigir, galera. Eu não ligo em ser corrigido, eu até agradeço, inclusive. Não tenho compromisso com erro. Vamos lá, então. Créditos dados. Vamos voltar ao vídeo. Como uma amostra é relacionada à população? Então não se esqueçam que quando nós estamos tratando de população, estamos tratando do todo, e quando nós estamos tratando de uma amostra, é um pedaço, sendo população e amostra dois conceitos relativos. Como assim relativo? Relativo àquilo que você está analisando. Então uma população pode ser toda a população do Brasil, pode ser toda a população de um estado, pode ser toda a população de uma cidade, pode ser toda a população de um bairro, pode ser a população de quem está trabalhando na sua empresa ou a população da sua casa, por exemplo. Essa é a população. A população ela é relativa ao tamanho do estudo ao qual você está querendo ver e ao que você está querendo inferenciar. Então, se você quer falar sobre todos os jovens de 18 anos, então todos os jovens de 18 anos, por exemplo, do Brasil. Agora, se você pegar 450 jovens de 18 anos, né, ou adultos já, seja lá quem for, pessoas de 18 anos, homens e mulheres, 250, por exemplo, pessoas com essa idade, então você só está pegando uma amostra. E talvez você consiga inferenciar em cima da população, tá? Mas como eu disse, população e amostra são conceitos que são relativos àquilo que você está analisando. Mas voltando à pergunta, como uma amostra é relacionada a uma população, a amostra é um pedaço da população. Sendo que essa amostra ela tem que ser também relacionada àquela população que você está querendo ver. Não adianta nada eu pesquisar pessoas de 18 anos, homens e mulheres, sendo que eu quero saber informações sobre pessoas de 65, né? Então, você tem que tomar muito cuidado em cima disso. Porque a amostra é usada mais frequentemente do que a população? Porque é mais barato você obter uma amostra do que uma população, dependendo daquilo que você está analisando. Se você trabalhar numa empresa com 15 pessoas, é fácil você obter a população inteira daquela empresa. Caso você esteja na sua casa, more você, sei lá, mais 2, 3 pessoas, é fácil você obter a população da sua casa. Só que se você estiver falando sobre a população brasileira, por exemplo, que a gente está tratando de 200 milhões e tralalá de pessoas, é bem mais difícil, é bem mais custoso. Tanto na questão do dinheiro, veja que quando eu estou tratando de recurso, é que meu braço ainda está zoado, meu ombro. Quando eu estou tratando de recurso, eu não estou tratando simplesmente só de dinheiro, eu estou tratando de tempo principalmente. Enquanto você está saindo e você pesquisou a primeira pessoa, sei lá, você pesquisou uma rua num censo brasileiro, por exemplo, você pesquisou uma rua, você contou, sei lá, 10 pessoas. Na hora que você foi para outra rua, 2 dessas 10 pessoas, 2 mulheres estavam grávidas e tiveram, sei lá, 3 filhos. Então na rua que você passou não tem mais 10 pessoas, agora são 13 pessoas. Entendeu que esse delta de tempo ele é difícil, principalmente quando você está fazendo um censo? Um censo é você obter os dados da população, não os dados amostrais. Então, por isso que a amostra é usada mais frequentemente do que a população. É mais barato. Mais barato no conceito de N recursos do que você tentar obter uma população, tá? Qual a diferença entre um parâmetro
e uma estatística. E foi nessa parte aqui que eu errei. Quando a gente está tratando de um parâmetro, ele é populacional. Ele é populacional. Quando a gente está tratando de parâmetro, a gente sabe sobre aquele dado, seja ele inteiro ou sumarizado, de uma população. Já quando a gente está tratando de uma estatística, estamos tratando de um dado amostral. E quando eu digo total ou sumarizado, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o total, por exemplo, vamos dizer que um parâmetro populacional, quantidade de pessoas que moram no Brasil, sejam eles brasileiros, sejam eles estrangeiros. A população são 200.347.488. Esse é o parâmetro, é um número, é o total. Agora, uma estatística é se eu inferenciasse isso. Né? Então vamos dizer que, sei lá, eu consiga 200.300.000, é uma estatística. Né? Tudo bem que aí eu teria que pegar esses 200 milhões para eu poder ter estatística, né? Não é uma projeção. Então, vamos dizer, por exemplo, um exemplo melhor, inclusive. Populacional. Se eu pegasse todos os homens de uma determinada idade, por exemplo, vamos dizer que a gente está pegando idade estratificada, vou explicar sobre estratificação, essas coisas mais para frente. Imagina que eu pegue todos os homens do Brasil e eu tire a média de altura deles. Todos os homens do Brasil, numa faixa de 30 a 45 anos, medem em média 1,68 m, por exemplo. É um parâmetro. É um número populacional. Agora, se eu pegasse uma amostra com 1.000 homens nessa faixa e eu tirasse uma média deles, da altura, então eu teria uma média de, sei lá, tipo de 1,63 m. Aí seria uma estatística, que estamos tratando de um dado da amostra, e um parâmetro, ele é um dado populacional. No outro vídeo, que inclusive o Diego me corrigiu, é que eu inverti a ordem. Eu falei que estatística era parâmetro, era da população, e parâmetro era da amostra. Tá? Foi mal. Quais as duas ramificações principais da estatística? Nós estamos tratando sobre a estatística descritiva. Então, aquela que vai, como já diz o nome, descrever determinadas informações sobre uma gama de dados. Quando eu digo uma gama de dados, aí eu estou envolvendo tanto populacional quanto amostral. E nós estamos falando da inferencial. A inferencial, que aí a inferencial ela vai pegar esses dados descritivos, vamos dizer assim, e ela vai tentar inferir isso sobre a população. Muito que você vê em uma estatística inferencial é quando você tem uma pesquisa eleitoral, por exemplo. Eles pesquisam 1.000 pessoas e eles botam em cima do voto de toda a população do estado de São Paulo, por exemplo, para saber quem é que vai ganhar para governador do estado. Ou, sei lá, Rio de Janeiro, Espírito Santo, seja lá qual estado for, eles pegam uma pequena população e verificam isso. Inclusive, num dos capítulos aqui do Como Mentir, ele fala sobre isso. Tá? Eu ainda não terminei de ler o livro, mas quando eu terminar eu vou passar o conteúdo dele, inclusive aqui nessas outras aulas. Beleza? Só um pequeno adendo. Eu não sei se eu cheguei a explicar isso em vídeos anteriores ou não. Mas vamos dizer que, principalmente quando nós estamos tratando sobre amostra e população, tá? É um problema que pode ocorrer. Não é, nem que seja um problema, é intrínseco da coisa, tá? Então, sempre vai ocorrer isso. Vamos dizer que eu tenho uma população X aqui, certo? Seja de tais pessoas, de N pessoas, e eu quero saber uma característica Y. Altura, idade, seja lá qual for, tá? Então vamos dizer que eu venho aqui nessa população e eu pegue essa amostra. Veja que ela é uma amostra pequena em cima da população. E este número aqui eu obtenha, sei lá, a média de 3.
obter a média de 3. X igual a 3. Média de x e 3. Beleza? Só que, se eu vier com uma outra amostra, por exemplo aqui, eu posso obter uma média de 3,3. Se eu pegar uma outra amostra, sei lá, uma amostra um pouco maior, né, englobando também um pouquinho do vermelho e um pouquinho do azul, eu posso obter uma média de 3,1, por exemplo. Se eu obter uma média maior ainda, uma amostra maior ainda, vamos dizer que eu pegue tudo isso daqui, todo esse pedação aqui, ó. Aí eu obtenha, por exemplo, uma média de, vamos dizer, 3,035. Vamos dizer que a média verdadeira, a média populacional, né? Então, neste caso aqui, o parâmetro que eu lembro é assim, tá? Se eu tiver errado, desculpa. A média geral, né? A média populacional, neste caso, vai ser de 3,01, por exemplo. Então, quanto maior a amostra, ela tende a ser mais próximo. Quanto maior a amostra, a estatística tende a ser mais próxima do parâmetro. Tá? Então, o número que você obtém amostral, ele tende a ser mais próximo do valor real, tá? Do valor do parâmetro daquilo que você está verificando. Beleza? Espero que tenha entendido. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar um Google aqui daqui a pouco para ver se é esse símbolo mesmo. Se não for, eu vou colocar a resposta lá embaixo. Mas eu acho que isso daqui não chega a ser tão prejudicial. Beleza? Desculpa pelo erro do vídeo anterior. Muito obrigado, Diego, por ter me ajudado nisso. Se vocês virem algum erro ou algo do tipo, por favor, me corrijam. E é isso aí, meus amores. Beijos na bunda. Muito obrigado para todos aqueles que estão me assistindo. E até mais.